Olá, está começando mais uma edição do programa Inovação. Para ser inovador é preciso ser criativo. Tem muita gente que é empreendedor, quer inovar, mas acha que não tem criatividade. Hoje vamos saber aqui no programa como se desenvolve a criatividade. Será que a criatividade pode mesmo ser trabalhada e intensificada? A conversa sobre esse assunto é com a psicóloga Maria Rita Salles Regis, especialista no assunto. Nosso outro entrevistado é o economista e presidente da FAPES, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, José Antônio Buffon. Ele vai apresentar o novo edital para inovação na pesquisa agropecuária aqui no estado. Esse edital terá recursos de 14 milhões de reais próprios e é considerado o maior da história aqui no Espírito Santo. Como essa verba vai ser aplicada é o que a gente vai saber daqui a pouco. O programa Inovação está começando. E a gente começa o programa conversando com a psicóloga Maria Rita Salles Regis sobre criatividade. Será que todo mundo é criativo? É possível desenvolver a criatividade? Bem, uma coisa é certa, sem criatividade não tem inovação. Maria Rita, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Bem, hoje vivemos uma grande crise no país e muita gente defende a ideia de que onde tem crise tem sempre uma porta aberta para a inovação. Como é que funciona isso? Torinho, tem uma porta aberta sim. Mas o povo precisa ser emancipado para que ele faça esse movimento, para que ele viva de acordo com essa dinâmica, de superar todas as dificuldades e inovar. Um povo emancipado seria um povo preparado para criar, com capacidade de intervir? O que seria exatamente? Um povo que possa dar mostras do seu potencial criativo, né, sem ser coibido, e um povo que possa pensar, se responsabilizar sobre as consequências do ato que ele quer empreender. Porque toda atitude ela tem uma consequência, tem um resultado. Então o povo ele precisa ter essa visão do antes, durante e depois. Então, porque isso é criatividade. Então criatividade também pressupõe uma responsabilidade. Não é só aquela pessoa que fica assim, eu tenho ótimas ideias, eu tenho um monte de solução para um monte de coisa, mas aquilo não se aplica? Definitivamente ou não quer um compromisso com o resultado, que não é isso? Não. Criatividade ela tem início, meio e fim, e qualquer pessoa que se apodere dessa ideia, ela tem a capacidade de reproduzir, sem necessariamente precisar do autor. Bem, você é psicóloga, conhece bem a cabeça das pessoas. Tem muita gente que fala assim, não, eu sei executar, sei fazer um monte de coisa, mas eu não sou uma pessoa criativa. É possível que ela não é mesmo criativa ou todo mundo é criativo? Veja, todos nós temos potencial criativo, porque nascemos com o mesmo equipamento, né, com raras exceções. No entanto, tem algumas pessoas que se encaixotam. Elas creem que da parte delas não vai acontecer nada. Então, se elas acreditam que realmente elas não podem contribuir com qualquer coisa que seja, de fato elas não terão essa possibilidade, porque elas não conseguem se visualizar realizando coisas diferentes e que são propulsoras de uma nova situação na sociedade. Então vamos a exemplos práticos. É possível a pessoa desenvolver a capacidade criativa? Alguém que se considere criativo pode se tornar ainda mais criativo? Ou quem não se considera criativo pode fazer aflorar essa criatividade? Sim, tem exercícios para isso? Como é que é? Sim, veja bem, todas as crianças elas são curiosas. Todas as crianças elas buscam coisas diferentes e perguntam intermitentemente. O adulto, se a criança estiver num ambiente onde o adulto ele vem a coibir, ele fala assim, não é assim, é desse jeito, não é assim, é desse jeito, ela vai recuar. Ou seja, esse adulto já está educando para a pessoa não ser criativa. Ele está contribuindo para a criança não ser criativa. Mas se os adultos estimulam e falam assim, sim, diga, por que isso? Como assim? Mostre para mim. Aí a criança vai produzindo repertório diferenciado. Mas a própria escola não inibe a criatividade da criança quando ela exige que todos usem o mesmo uniforme, que o aluno tem uma hora determinada para perguntar, uma determinada para responder, que não pode fugir às regras, senão pode ser divertido. A escola não atrapalha um pouco o desenvolvimento da criatividade? Então, esse é um tema polêmico que dava quase que uma entrevista, mas eu vou ser bem objetiva. A escola, na verdade, é um sistema que ele está se revisitando o tempo todo e quem está engajado com esse ambiente da educação, ele está buscando uma forma de conseguir flexibilizar esse
esse aprender, essa forma de aprender, né? No entanto, todo esse repertório que é mais rígido ou enrijecido, ele não permite muitas vezes que o indivíduo ele pense coisas diferentes. Por quê? Já tem realidades postas, já tem verdades absolutas. Então, quando ele traz mas por que tem que ser assim? Por que não pode ser de outra forma? Traz um incômodo, né? E aí traz um desconforto. Quem está adiante, que tem todo aquele plano de ensino para aplicar, fala assim, não, só um minutinho, depois eu volto em você, mas vamos continuar aqui. Porque não quer ser interrompido. Eu tenho que entregar esse produto aqui. Então, o professor ele não pode agir dessa maneira. Ele tem que, se alguém quer interromper, ele tem que permitir, entender o que está gerando aquela curiosidade e, vamos dizer assim, dar asas aos alunos nesse sentido. Né? Eu vou responder do meu lugar de professora, que eu sou professora universitária. O professor, ele pode e deve, desde que ele cumpra o que a instituição tem como premissa, que é aplicar, entregar o produto que está sendo, que foi desenhado, de uma maneira um pouco mais maleável, sim, né? Não tão rígida. Sim, né? E eu penso que eles estão revisitando essa forma de ensinar, essa relação ensino-aprendizagem, porque justamente as pessoas já não são mais da década de 60. Né? E no ambiente corporativo, profissional, como é que a pessoa pode desenvolver essa criatividade? Vai aplicar a mesma estratégia. Né? Se você tem um condutor, um executivo que não permite, que é mais conservador, é mais, digamos, cartesiano, ele também vai impossibilitar que as pessoas tragam suas contribuições. Então, na verdade, o que nós precisamos aprender enquanto família, enquanto executivos e enquanto professores, é que nós precisamos dar espaço para a pessoa apresentar a sua resposta, o seu argumento, a sua ideia. E aí nós vamos aprimorando, delineando um novo fazer. Bem, então para a gente concluir essa nossa entrevista, eu tenho uma questão que é muito recorrente. Pois não. As pessoas olham uma grande ideia, olham assim, pô, mas isso é tão óbvio, por que eu não pensei nisso antes? Pois é. Eu penso que muitas pessoas até têm a ideia, mas a criatividade, ela não existe. Lembra que eu falei início, meio e fim? A criatividade é quando ela passa de uma ideia a um objeto, a um resultado, como um abridor de garrafas. Né? Alguém pensou, poxa, se eu fizer um formato desse, ele vai conseguir abrir uma garrafa. É uma coisa tão óbvia, mas alguém pensaram, mas uma pessoa concretizou. A criatividade seria, vamos dizer assim, a base da inovação. A criatividade a inovação é a criatividade aplicada. Aplicada, né? Ou seja, eu tenho uma ideia, eu criei alguma coisa, mas eu tenho que contribuir para que aquela ideia saia do papel e seja aplicada e seja absorvida por quem precisa daquele produto ou serviço. Exatamente. Na antiguidade, as mulheres pegavam ruge e passavam, né? E alguém inventou um estojo pequeno que elas podem se maquiar em qualquer lugar. E ainda traz um espelhinho. Exatamente. Maria Rita, muito obrigado pelas dicas, por sua participação aqui no programa. Muito obrigada. Bem, e vamos agora para o próximo bloco, onde vamos falar sobre o maior edital agropecuário da história do Espírito Santo. Nosso entrevistado é José Buffon, presidente da FAPES. Programa Inovação, volta já. O programa Inovação já está de volta aqui pela Record News e Rede Sim. Você quer participar desse programa? Tem alguma boa ideia? Então veja como entrar em contato. Você pode participar do programa pelo e-mail inovação@recordnewses.com.br, pelo facebook.com/recordnewses, pelo twitter.com/recordnewses, pelo WhatsApp 027 99927 6943 ou pelo telefone da nossa redação 027 34 34 57 23. Passamos a conversar agora com o José Buffon, presidente da FAPES, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação no Espírito Santo. Ele vai apresentar para a gente o maior edital agropecuário da história do Espírito Santo, com 14 milhões de reais para pesquisa. Seja bem-vindo, Buffon. Obrigado. Também participa dessa nossa conversa, dessa entrevista, o Wagner Fafá, presidente do Instituto Brasileiro de Inovação. Seja bem-vindo de volta, Fafá. De volta à casa. É isso aí. Buffon, para a gente começar, a gente vai anunciar aqui um edital que bate recorde aqui no estado, mas
Explica para o nosso telespectador o que é um edital. Um edital é um instrumento utilizado na administração pública para fazer uma chamada de projetos. Assim, a Fundação de Amparo à Pesquisa diz o seguinte: nós temos aqui uma quantidade de recursos e temos interesse nos temas 1, 2, 3, 4, 5, vários temas, e diz: quem quiser apresentar projeto para pesquisar esses assuntos, desenvolver soluções nesses assuntos, tem as normas, eles fazem um projeto adequado a essas normas e apresentam na FAPES. Tem prazos, e tem comissões, e tem bancas que vão analisar a viabilidade, a aderência desse projeto, etc. E tem critérios também para dizer quem pode e quem não pode participar? Tudo. O tal do edital, que é esse documento aí, ele traz todas as informações. Ele está no site da FAPES e está no site da Secretaria de Agricultura, com todas as informações de quem pode, quanto pode, em que áreas pode apresentar o projeto. E por que nós estamos dizendo que esse é o maior da história do Espírito Santo? Qual a diferença? O valor investido? A FAPES, a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, ela já fez editais com valores maiores do que esse, mas geralmente era repasse de recursos das agências federais, sobretudo a CAPES. Sim. Esse aqui são 14 milhões de reais de recursos genuinamente do Tesouro Estadual. 10 milhões do orçamento da Secretaria de Agricultura e 4 milhões do orçamento do FUNCITEC, que é o Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia, que é administrado pela FAPES. Então, no conjunto, se tem o maior edital que a FAPES já colocou em público com valores de origem do Espírito Santo. Certo. Mas alguém pode estar pensando, acho que com essa crise toda vai dar 14 milhões para pesquisa, é um dinheiro marcado, um dinheiro para isso. É um dinheiro exatamente para isso, para quem tiver o projeto, para os grupos e as redes de pesquisa, já estou adiantando, que tiverem seu projeto considerado relevante e viável. E quais são as áreas, quer dizer, nós falamos, é um edital agropecuário, né? O que questões que o governo, a FAPES, querem resolver e para isso estão fazendo essa convocação de pesquisadores? São 11 temas, esses 11 temas não saiu da cabeça de uma pessoa, de um iluminado. A Secretaria de Agricultura, o secretário Tassiano, conduziu ao longo do ano passado mais de 50 oficinas de planejamento no PDAG 3, para diagnosticar junto com produtores, pesquisadores, lideranças, quais são as áreas de interesse estratégico da nossa agropecuária. Com base neste material, se chegou a 11 temas. Tem temas, por exemplo, como a cafeicultura, que é muito importante para o Espírito Santo, mais de 60 municípios do Espírito Santo vivem disso, a produção animal, pecuária em geral, mamão, a fruticultura em geral, pimenta, que é uma novidade, pimenta do reino, sistemas agroflorestais e temas mais horizontais, como conservação de água, de solo, agricultura de baixo carbono e também agricultura agroecológica e a produção orgânica. Então, são 11 temas que estão vinculados diretamente às nossas necessidades. Wagner Fafá. Eu acredito que é um resgate do Espírito Santo, né? Nosso estado vem da agricultura. Tá? A agricultura não provoca pó, a agricultura não polui, gera emprego e fixa o homem no campo. E é uma das poucas áreas que está em crescimento no Brasil da atualidade, né? Eu acho que está um tiro certo. Está em crescimento, diga-se passagem. Nós temos uma leitura um pouco equivocada do Brasil de achar que a agricultura é uma produção primária, é recurso natural. Não, a agricultura no Brasil é tecnologia. A soja, nós somos o maior produtor de soja do mundo, o nosso maior produto é tecnologia. O algodão brasileiro é tecnologia. O frango brasileiro é tecnologia. O café conilão, capixaba, que é uma criação dos capixabas, uma coisa é a plantinha que tinha lá na África, outra coisa é o conilão, certo, do jeito que comercial que existe isso hoje. Isso é cultura tecnológica capixaba. Você falou no café. Então, por exemplo, dentro da área do café, qual seria a provocação que o edital traz para os pesquisadores? Por exemplo, variedades de café adaptadas a regimes mais hostis, por exemplo, limitação de água, que resistem mais a pragas e a doenças, que tenha os grãos maiores, que tenha melhor sabor e que demande menos, vamos dizer assim, menos mão de obra no trato cultural, por exemplo. Ou seja, é a pauta do café que está posta aí, discutida pela sociedade. O café, né? O nosso estado é fundamental no café. Nós temos São Gabriel da Palha, que é um destaque nacional. Vai ter o café gourmet também, que tem que aperfeiçoar o café gourmet. Sim, hoje está indo muito também para esse mercado de café em cápsulas também, que é uma concorrência internacional nesse mercado, né? Café de qualidade. Hoje o Espírito Santo é o seguinte, tira os 4 municípios da região metropolitana mais Viana, 5 municípios, os grandes. Tira o Guarapari fora, tira Linhares, Colatina e Cachoeiro. Todos os demais municípios, a base da economia é a agricultura, a pecuária e a silvicultura. Então esse edital, ele está pensando no interior do estado e o objetivo do edital
ao mesmo tempo que atender essas demandas prementes de inovação na agricultura, mas também conformar um sistema estadual de pesquisa na área agropecuária, construir um sistema complexo, integrado. Que não pare o final desse edital. Exatamente, e que envolva o INCAPER, o IDAF, da parte do governo, envolva as universidades, sobretudo as 3 maiores, a UFES, o IFES e a UVV, que envolva a FAES, a Unesc e a Multivix. Nós tivemos, na semana passada, aqui na UFES, um evento em que mais de 150 pesquisadores estiveram presentes para a construção dos consórcios de pesquisa para apresentar esse edital. Porque o IDAF e o INCAPER, eles têm mais o foco da política pública, eles entendem o que é premente, o que é necessário a curto prazo. E a universidade tem o foco mais no longo prazo, mais na pesquisa básica. Então é fundamental dar foco de política pública às universidades e dar, vamos dizer, elasticidade científica às agências do governo. Então, para concorrer nesse edital, precisa se formar consórcio de grupos de pesquisa, em que pelo menos um seja vinculado ao IDAF ou ao INCAPER. Quer dizer, as pessoas podem se habilitar individualmente, mas formam grupos de pesquisa para poder tocar o... Grupos de pesquisa compõem rede de pesquisa. O edital é para rede de pesquisa, que envolva mais do que 3 projetos em cada rede e que pelo menos, obrigatoriamente, tenha um projeto de um grupo vinculado ao INCAPER ou ao IDAF, que é o governo, ou a uma universidade pública ou privada do outro lado. Porque essa comunhão de interesses e de estratégias é que é importante. Eu queria fazer uma pergunta ao Buffon. Para se credenciar esse edital, tem que ter um CNPJ ou pode ser um grupo informal? Não, tem que ser mestres ou doutores, pesquisadores vinculados às universidades e o Instituto de Pesquisa do Espírito Santo. Mas já vinculados à pesquisa agropecuária, nesse caso? Ele geralmente, evidentemente, que pode ser um cara da área de materiais, mas ele vai ter que se vincular a um grupo. Certo. Uma ONG talvez não usando essa... Não, ONG não, Instituto de Pesquisa. Talvez usando essa expertise dele, dando esse exemplo, na área de materiais, para complementar o conhecimento. Exatamente. O pessoal da área de Química, por exemplo, vai colaborar na parte do sabor do café, por exemplo. Agora, se tem uma ONG que tem um pesquisador, um doutor que trabalha numa ONG, ele, como pessoa física, pode se vincular informalmente a um grupo de pesquisa, porque o edital permite que você tenha pesquisadores associados e vinculados aos grupos. A gente, quando fala em pesquisa, é muito comum associar a pesquisa hoje de inovação à tecnologia, à informática. Agora, a área agropecuária ela é muito demandadora de novas tecnologias? A agropecuária é uma fronteira tecnológica permanentemente aberta. Na biotecnologia, na genética, na parte de manejo, utilização de água, ferramentas... Hoje a pecuária, a agricultura do futuro é basicamente genética, água e manejo, e gestão. Né? E esse caminho está aberto. Eu estive agora em Araguari, vendo um congresso de irrigação de café por microaspersão, gotejamento, de fertirrigação. Eles estão chegando perto do que um paciente tem dentro de uma UTI. A complexidade de indicadores, monitores em tempo real, próximo que uma paciente hoje tem dentro de uma UTI. Bem, o caminho está aberto, o desafio está lançado, basta entrar em contato com a FAPES. Tem no site da FAPES, tem as informações, o edital está aberto até o finalzinho do mês de abril, agora até 28 de abril, no começo de agosto a gente começa a contratação dos projetos. Ok. Tem tempo ainda para as pessoas se organizarem, formar os grupos e as redes de pesquisa. Tá bom, Obrigado, Buffon. Vamos para o nosso segundo intervalo e na volta tem um quadro Momento do Inventor. Inovação é ação e a gente volta já. O programa Inovação já está de volta e agora com o quadro Momento do Inventor, com as curiosidades que rodam o mundo pela internet. E o nosso primeiro invento de hoje é uma tinta especial contra poeira. Veja, com os comentários do Wagner Fafá. Isso é o sonho de todo mundo que tem carro, né? A poeira não pega. E quando eu vi esse vídeo, eu imaginei, poxa, por que não aplicar isso aqui na região que tem muito pó, muita poeira, né? De repente, uma tinta automotiva. Foi desenvolvido pela Nissan. Pela Nissan e podia ser aplicado com uma tinta imobiliária, né? A tinta, ela, de certa maneira, a lama, tudo bate e corre, né? É um impermeabilizante. É muito interessante. É um impermeabilizante. Realmente, a aplicação disso
na indústria da construção civil seria interessante, Fábio. Super interessante, seria evitar uma série de problemas. Olha lá a diferença de um lado que é. E agora uma ideia para facilitar a vida de pequenos produtores rurais. É o mini aspersor. Quando se fala em edital para inovação, aparece a pessoa aí com mini aspersor. Pode ser aplicado numa horta, em pequenas plantações, ou na própria subsistência da pessoa. Aquela haste que ele mexeu ali na frente, quer dizer, essa roda vai fazer bombear, né? E a haste que vai espalhando, né, o produto. Tipo um freio de bicicleta mesmo. É uma coisa que realmente facilita, que é um custo mais baixo, né, para pequenas áreas. Olha lá, ele vai molhando. Né? Tração animal. Exato. Tração animal. Não precisa muito investimento, né? E faz o serviço, né? Bem feito. E economiza água, né? Que hoje não tem aquela necessidade de ficar tirando água do meio ambiente. Tá certo. E agora, um daqueles inventos que tem mais graça do que qualquer outra coisa ou utilidade. Uma pistola para matar moscas. Veja só. Quando eu vi isso aí, eu pensei numa pistola para matar mosquito da dengue. Ah, mas aí a mira tinha que ser mais... A pontaria tem que ser boa. A pontaria tem que ser muito boa. Isso quem foi criança na roça fazia muito isso. Olha lá, bem artesanal. Bem artesanal. Tá vendo? Vamos ver qual é. Aí é uma mira laser. O cara joga o laser e o elástico vai num ponto. Nós fazíamos isso com uma borrachinha de dinheiro e botava assim. Olha lá. Fafá, é engraçado, mas se eu tivesse um gongo, eu gongava isso aí, viu? Bem, vamos aqui então aos comentários dos nossos convidados aqui, começando pelo Buffon, sobre os 3 vídeos. Algum agradou em especial, Buffon? É muito divertido e muito, assim, mostra como as pessoas são criativas, né? Sim. É evidente que aquele aspersor, a aplicação dele é limitada à escala, né? É um jardim, é uma horta, vamos dizer assim. Um sítiozinho pequeno, um sítiozinho. Mas a tinta que não adere sujeira, parece que é portadora de futuro. Ela pode se espraiar aí para inúmeros outros segmentos da sociedade. Né? Certo, até mesmo na construção civil, como lembrou o Fafá. Exatamente. Né? Fafá. Eu, como caipira legítimo, eu preferi o aspersor. Porque às vezes a pessoa tem uma horta. Você ia escolher lembrar da sua infância e matar a mosca? Não, mas matar é um troço meio criminoso, né? Então eu prefiro as pessoas pela aplicação. Às vezes a pessoa tem uma situação de seca, não vai depender daquele monte, bota o botão na vozinha e consegue realmente dividir a água com o meio ambiente. E o meio ambiente agradece. Está dentro do espírito aí da nossa entrevista. Da nossa entrevista, que é inovação. O desenvolvimento de tecnologias para o meio rural, né? Até um balde pode virar uma tecnologia desde que bem utilizada. Economia de água hoje é um tema que perpassa todos os 11 temas dos nossos editais, todos eles. Né? Manejo de solo, redução do uso de agrotóxico, sustentabilidade, convivência com manejo florestal junto com a cultura, tá? É um tema horizontal de todos. O pesquisador tem que levar isso em consideração. Tem que levar em consideração isso aí. E está terminando o programa de hoje. Falamos aqui sobre criatividade, como desenvolver essa habilidade. Nossa entrevistada foi a psicóloga Maria Rita Salles Regis. Também conversamos com o José Buffon, presidente da FAPES, sobre o novo edital agropecuário que está sendo lançado aqui no estado e já é considerado o mais importante do setor de todos os tempos, com recursos próprios do Espírito Santo. Obrigado, Buffon, pela entrevista, pelas dicas e informações. Sempre à disposição. Obrigado você, Fafá. Obrigado por essa oportunidade de retornar a casa. É isso aí. Bem, e obrigado a você que nos acompanhou até o momento. Deixo aqui o meu convite. Vamos inovar juntos? Até a nossa próxima edição.